Olá, bom dia. Uma reflexão da Santa Palavra de Deus para nós. Marcos capítulo 13, versículo 13 ao 15. Marcos capítulo 3, versículo 13 ao 15. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele, para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Jesus convocou, convidou, escolheu os seus 12 discípulos para que fossem treinados, para que fossem preparados, para que fossem instruídos a dar sequência à sua obra após a sua partida. Escolhendo a liderança para dar continuidade aos seus projetos. No caso, a igreja. Jesus Cristo, todos nós sabemos, é o nosso supremo modelo, é o nosso exemplo maior em tudo, de graça, de poder, de humildade, de sensibilidade. Jesus é nosso maior em tudo. E o método usado por ele para escolher os apóstolos nos dá exemplo, nos mostra, nos lança luz sobre como devemos escolher os líderes da igreja no dia de hoje. E eu, analisando, pensando, raciocinando, eu escrevi aqui: Jesus escolheu os líderes da igreja conforme a sua vontade, a sua soberana vontade. Esses líderes foram escolhidos pela vontade de Deus, pela vontade de Cristo Jesus. E o evangelista Marcos, ele registra no seu livro esse fato. Depois subiu ao monte e chamou os que ele quis. Então, a chamada, a escolha é soberana. Chamou os que ele quis. Ela é soberana. Ele chama quem ele quer, ele escolhe quem ele quer, ele vocaciona quem ele quer, ele separa quem ele quer, ele treina quem ele quer, ele designa quem ele quer e ele enche do Espírito quem ele quer. Depois ele subiu ao monte, orou, buscou o Pai e depois chamou esses 12 que foram chamados de discípulos de Jesus. Uma coisa nós temos que entender: Jesus é livre, é soberano na escolha daqueles que devem ocupar a posição de liderança da igreja. O dia que a igreja perder a sensibilidade de escolher homens e mulheres, obreiros, pastores, de acordo com a vontade soberana de Jesus Cristo, a igreja entra-se em declínio total e fracasso total. É o que tem acontecido com muitas igrejas pelo mundo afora. Não é mais Jesus que escolhe, não é mais o Espírito Santo que escolhe, não é mais na oração que se escolhe. É por padrinhamento, é por indicação direta, é enfiando goela abaixo, pessoas que não têm estrutura nenhuma são colocadas para presidir campos enormes e por isso tem o desgaste e o sofrimento que nós estamos acompanhando. Não é mais a soberana vontade de Jesus. Não é mais aquele que Jesus quis, chamou, vocacionou. A soberana daqueles que devem ocupar a igreja deve ser a vontade de Jesus, soberana vontade de Jesus. Então, a soberana vontade de Jesus e não a nossa deve prevalecer na escolha da liderança da igreja. Mas em muitos lugares, forçosamente, vergonhosamente, está sendo escolhido pela vontade humana, pelo olho humano, e por isso tantas tragédias têm acontecido. Nossa vontade precisa estar sujeita à vontade de Jesus. Só assim para sermos vencedores, para a igreja continuar avançando e vencendo. Os critérios de Deus e não os nossos
devem ser observados na escolha de novos pastores, novos evangelistas, novos presbíteros, novos pastores presidentes, condutores da Igreja de Cristo. Então, os líderes não são apenas escolhidos por homens, mas também por Deus. Temos que ter a sensibilidade. Eles são constituídos líderes não simplesmente pelo voto de uma assembleia, mas sobretudo pela vontade soberana do Espírito Santo. Atos capítulo 20, versículo 28, o apóstolo Paulo escreve, ou melhor, Lucas escreve: olhai por vós e por todo o rebanho que o Espírito Santo constituiu vocês, bispo, pastores, para cuidar deles, com amor, com graça, não como dono, como coronéis, patrões, não, com amor, com misericórdia, com graça, como aqueles que foram escolhidos a dedos pelo Espírito Santo. Olhai por vós e por todo o rebanho que vocês foram constituídos bispos, pastores, para cuidar dele. Então, a escolha dos apóstolos não foi determinada pela presença ou pela pressão popular, ou pela articulação humana, ou pelas impressões resultantes do desempenho humano. Não. Elas foram a escolha soberana de Jesus Cristo. O Espírito Santo os apontou e soberanamente Jesus os chamou. Então, meu irmão, Jesus escolheu os que ele mesmo quis. Ele chamou pecadores, imperfeitos, homens falhos, fracos, e foi trabalhar o caráter deles. Foi desenvolver o caráter deles. Isso aconteceu comigo, isso aconteceu com você, isso aconteceu com a maioria dos que foram chamados por Cristo. Ele não chamou perfeitos, chamou homens e mulheres imperfeitos para trabalhar o caráter, moldar, para nos preparar, nos estruturar, para irmos crescendo gradativamente em conhecimento, graça e poder, em estatura. Então, Jesus escolheu os que ele quis. Eu sou uma escolha de Jesus. Você que é um obreiro é uma escolha de Deus. Eles queiram ou não, aceite ou não, bata palma ou não, somos escolhas do Senhor. João 15,16, não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós, vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça para sempre. Devemos também escolher nossos líderes, de acordo com a vontade de Jesus. Temos que orar antes, temos que ter sensibilidade, temos que ter temor para fazer as escolhas conforme a vontade de Deus. Sua vontade e não a nossa. A vontade de Jesus e não a dos homens. A vontade do Espírito Santo e não a dos homens deve ser feita assim na terra como no céu. Jesus fez essa oração: Pai, olha, o cálice está pesado, muito pesado, mas todavia não faça a minha vontade, mas a sua vontade precisa prevalecer. A sua vontade está acima da minha. A sua vontade é soberana, é poderosa e deve ser temida, obedecida e respeitada. Então, Jesus escolheu os líderes da igreja segundo sua perfeita vontade. Marcos 3, versículo 13 ao 15. Então, meu irmão, minha irmã, respeite as escolhas soberanas de Deus. Respeite as escolhas eternas de Deus. E as escolhas de Deus, nem sempre elas vão agradar os homens ou as pessoas que estão ao nosso redor. Por exemplo, Deus escolheu Salomão para dar sequência no trono de Davi. O ser humano, muita gente naquela época, por certo, reprovou. Disse, poxa, tinha tanta gente, ele colocou logo Salomão. Mas são as escolhas soberanas de Deus. Deus escolheu Jacó para se tornar uma grande nação. Escolhas soberanas de Deus. Eu sou uma escolha soberana de Deus. Você é uma escolha soberana de Deus. Bora fazer a obra e a vontade de Deus. Deus abençoe.